Olá, alunos, tudo bem? Na aula de hoje, nós vamos rever sinais de pontuação. Sinais de pontuação são símbolos gráficos. Gráficos vem da palavra grafia, que significa escrita, símbolos usados na escrita, que tem como objetivo colaborar para com a coesão e coerência dos textos, estabelecendo, ou seja, dando um sentido ao que está sendo escrito. O que isso quer dizer? Que os sinais de pontuação, quais são eles? O ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação, dois pontos, vírgula, reticências e travessão. Esses sinais de pontuação, eles na escrita, eles sempre nos passam um sentido, certo? Eles têm intenções, olha aqui, eles têm suas intenções diferentes. Cada um serve para alguma coisa na frase, que depois nós vamos ver a função de cada um, certo? Por quê? Porque as frases são ditas de formas diferentes. Então, se eu quero fazer uma pergunta, eu vou usar o ponto de interrogação. Se eu quero finalizar uma ideia, eu uso o ponto final. E assim por diante que nós vamos estar vendo. Então, cada um tem uma função, tem uma intenção, serve para alguma coisa. E isso ajuda, contribui, colabora para que o texto tenha sentido entre as ideias, certo? Que nada mais é do que a coesão e a coerência, para que a gente possa entender o que está querendo dizer, a mensagem que está sendo passada. Cada sinal de pontuação possui a sua própria função. Dessa forma, temos diferentes sinais de pontuação que vão estabelecer, ou seja, vão dar diferentes sentidos e intenções nas frases. Vejamos quais são eles. O ponto final. Olha aqui, o ponto final, como diz, ele é colocado no final da frase e é usado em frases afirmativas e negativas. O ponto final, gente, ele fecha uma ideia. Finaliza uma mensagem, finaliza uma ideia. Se eu quero escrever alguma coisa, uma hora vai ter que ter o fim. Então, eu preciso de colocar um ponto para finalizar essa ideia. Então, olha aqui, Bruna gosta de comer verduras. Qual é a mensagem? Qual é a ideia que eu quis passar? De que Bruna gosta de comer verduras. Ponto. Olha aqui. Finalizei o que eu quis dizer, a mensagem que eu quis passar na escrita. Ele não gosta de calor. Aqui nessa de cima eu tenho uma frase afirmativa e na de baixo eu tenho uma frase negativa. Olha o não. Então, ele não gosta de calor. Eu estou o quê? Eu estou passando uma mensagem de que ele não gosta de calor. E eu finalizo, eu fecho essa ideia, certo? Ponto de exclamação, é o i de ponta cabeça, né? Ele é usado para indicar que a frase expressa, ou seja, nos dá uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Exemplo, que cachorro bonito, que susto. Então, o ponto de exclamação, gente, ele dá ênfase na escrita e na fala. Mas como ele é um sinal gráfico, se a gente for representar na escrita o que falamos, nós vamos usar o ponto de exclamação. Então, se eu simplesmente digo assim para vocês, que cachorro bonito! E peço, transcreva isso, escreva essa frase no caderno. Eu pus um sentimento de admiração. Como é que vocês vão escrever? Dessa forma como está aqui. Que cachorro bonito! Eu pus um ponto de exclamação para indicar que eu coloquei uma emoção na minha escrita. Quando eu falei, eu transmiti uma emoção. Olha o outro exemplo. Que susto! Se eu falar para vocês, escrevam o que eu disse agora. Que susto! Vocês vão ter que expressar o que eu disse na escrita, um sentimento que eu tive naquela hora. E aí, como é que vocês vão expressar? Por meio do ponto de exclamação, certo? O ponto de interrogação, que serve para fazer perguntas. Então, olha lá, qual é o seu nome? Eu fiz uma pergunta, eu pus o ponto de interrogação
por que você não foi ontem para a escola? Eu pus um ponto de interrogação. Então, ele é indicado para frases que expressam uma pergunta. Os 2 pontos. Esse sinal pode ser usado em várias situações. Vejamos algumas delas. Aqui nós colocamos 2 situações, ok? Os 2 pontos, ele pode apresentar uma enumeração, uma lista. Por exemplo, fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne. Esses 2 pontos, ele quer me mostrar, me dizer que eu fiz várias compras, não só uma, mas eu enumerei a minha lista de compras. O que está na minha lista? Frutas, verduras, álcool e carne. Se eu disser assim, fui ao baile e encontrei 2 pontos, João, Karina, Leandro e várias outras pessoas. Então, se eu for escrever isso, essa outra frase que eu falei aqui, que não está aqui, né? Eu iria colocar os 2 pontos também. Então, os 2 pontos, ele apresenta uma enumeração, uma lista. Ó, essa daqui é a lista do que eu comprei no mercado. Mas para eu introduzir essa enumeração, essa lista aqui que eu fiz, eu coloquei os 2 pontos. Outro caso em que pode ocorrer 2 pontos, ele pode apresentar a fala de uma personagem. Então, olha lá, Luísa perguntou, onde está meu caderno de desenho? A fala, gente, é essa onde tem travessão. Essa é a fala de uma personagem. Quem é essa personagem? Luísa. É a pergunta da Luísa. A Luísa fez essa pergunta. Onde está meu caderno de desenho? Então, esses 2 pontos que tem aqui, ele introduziu a fala da personagem Luísa, certo? Tudo bem? Vírgula. A vírgula, olha aqui como que é a vírgula, certo? É utilizada para separação de elementos dentro de uma mesma frase. Olha só o exemplo. Para o início das aulas, ó, vírgula, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. Então, olha aqui. Eu usei vírgulas aqui, aqui e aqui. Eu separei um termo da oração de outro termo. Eu poderia ter dito assim, que é a ordem direta, a ordem normal de uma frase. Vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda para o início das aulas. Esse para o início das aulas é a finalidade, é o para que eu vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. Agora, como eu quis deslocar esse para o início das aulas, para o início, o começo da frase, eu precisei de colocar a vírgula. Então, eu vou repetir para ver se vocês conseguem entender isso. Numa frase, a frase ela tem a sua ordem direta, que é a ordem normal que ela segue, certo? Então, o normal de se escrever seria assim: vou precisar, começando a partir daqui, vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda para o início das aulas. Então, esse para o início das aulas, o mais normal é vir aqui, depois de agenda. Mas como tirou do final da frase para pôr no começo dela, eu desloquei um termo da frase. E o que eu fiz então? Eu tive que pôr vírgulas, certo? Tá bom? Então, eu usei a vírgula para separar uma parte da frase que era para vir no finalzinho, eu coloquei ela no
começo, certo? Mas também usei vírgulas para separar os elementos que eu preciso. São elementos que eu tive que enumerar, uma lista de elementos. Então, eu usei vírgulas para estar separando esses elementos. Lembra que no exercício, no exemplo de cima dos 2 pontos, fui ao mercado e comprei 2 pontos porque eu introduzi uma enumeração, uma lista. Aqui eu também tenho essa lista e que eu também usei vírgulas, porque a vírgula me ajuda a enumerar essa lista, certo, gente? Então, aqui o outro exemplo. No recreio, Carlos brincou de peteca. Eu usei vírgula. Por que vírgula eu usei aqui? Porque o normal, a ordem direta de uma frase é assim. Carlos brincou de peteca no recreio. Esse no recreio dá o sentido de lugar, certo? De lugar, no recreio. É um advérbio, um adjunto adverbial de lugar. Entenderam? Então, geralmente, o normal de acontecer desses adjuntos adverbiais, os advérbios de lugar, seja de tempo, seja o que for, vir no final da frase. É o mesmo caso da oração, da frase daqui de cima. Mas quando eu tirei do final e quis colocar aqui no começo, eu desloquei o termo da oração, da frase. Oração e frase é a mesma coisa, tá, gente? Então, eu precisei de colocar uma vírgula para separar, certo? O normal é, Carlos brincou de peteca no recreio. Mas eu quis, em vez de colocar no recreio, em vez de colocar no final da frase, eu coloquei no começo. Para isso, eu pus vírgula. E não está errado fazer assim, tá bom? Se eu quisesse colocar esse termo no recreio, no meio da frase, eu poderia? Poderia. Carlos, vírgula, no recreio, vírgula, brincou de peteca. Eu poderia colocar aqui, ó. Eu vou até apagar, ó. Eu poderia colocar aqui, Carlos, vírgula, no recreio, vírgula, brincou de peteca. Olha só, para isso eu precisei de usar também as vírgulas, tá vendo? Ele fica entre, ele fica entre vírgulas, tá bom? Conseguiram entender o que eu quis dizer? Tá? Mas, se eu colocar na ordem, deixa o cursor parar aqui. Se eu colocar esse termo, se eu colocar, bom, tá meio difícil aqui. Esse termo no recreio, no final da frase, Carlos brincou de peteca no recreio, aí não tem vírgula nenhuma. Então, preste atenção, o que é uma ordem direta de uma frase? É quando ela é dita, cada termo, um após o outro, de uma forma correta e que não precisa de uso de vírgulas para poder destacar. Certo? Agora, quando qualquer termo eu for querer mudar de lugar na frase, eu tenho que usar vírgulas, como foi o caso desses exemplos aqui, tá bom? Ó, é o caso desses exemplos. Eu também posso deslocar. Eu tô pondo em vermelho para vocês perceberem que é vírgula, certo, gente? Então, sempre que eu quero deslocar um termo de uma frase de lugar, mudar de lugar, eu tenho que pôr vírgula para que a frase tenha sentido. Tudo bem? Reticências. Para que elas são utilizadas? Para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar o sentido em aberto. Exemplo, tudo indicava que sim, basta você buscar. Quando a reticências geralmente vem entre colchetes ou entre parênteses,
é porque a ideia foi interrompida, tá? Ou seja, tem alguma coisa lá na frente para se dizer, mas para se escrever, né? Mas a ideia não terminou. Ela tem uma continuidade. Ou deixar o seu sentido aberto. Como assim deixar o sentido aberto? Quando eu falo algo, eu escrevo algo e que dá a entender várias outras coisas, né? Quem está lendo vai poder imaginar qualquer outra coisa que eu queira dizer. Não é o caso desse exemplo aqui. Aqui, o pensamento, a escrita foi interrompida, tá bom? Quando, por exemplo, tem um texto e aí a gente pede, retire a frase, tal frase do primeiro parágrafo. Às vezes você não vai retirar a frase toda, porque ela é muito grande, copiar. Então, o que você faz? Você retira uma parte da frase e coloca reticências, para indicar que ainda tem mais coisas escritas, certo? Agora, quando você tem uma frase que ela quer deixar em aberto, para que o leitor possa subentender, imaginar outras palavras, outras ideias, eu também uso reticências, mas aí ela não fica entre parênteses ou colchete. Certo, gente? Travessão. Travessão é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens. Vejamos o diálogo a seguir. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda. Olha aqui, em todas essas falas eu usei travessão porque eu tenho um diálogo. Eu tenho duas pessoas conversando. A Helena e a tia da Helena. Então, olha, Helena, você está vendo aquela estrela. Essa fala é da personagem Helena ou da tia dela? É da tia da Helena. Aí a Helena responde: qual titia? Essa já é a fala da Helena. Aí a tia da Helena vai responder: aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Qual vai ser a fala da Helena? Nossa, acabei de ver, é linda. Aqui, vamos ver, tem outros sinais de pontuação que nós vimos. Olha aqui, eu tenho o ponto de interrogação, que foi feito uma pergunta. Outro ponto de interrogação, que foi feito uma pergunta. Aqui, eu vou ter um ponto final, que terminou a minha frase, e é uma frase afirmativa. Aqui já terminou a ideia. Aqui eu também tenho um ponto, e aqui eu tenho um ponto de exclamação para indicar uma admiração, certo? E tem as vírgulas, né? Olha, aqui tem vírgula, 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 vírgula. Nesse caso, as vírgulas estão separando elementos da frase, tá bom? Relacione atividades. Relacione os sinais aos seus significados. Aqui já está feito como exemplo. Indica uma pergunta. O que foi usado? Ponto de interrogação. Aí você vai pôr em cada parênteses o ponto, né, o sinal gráfico para as afirmações aqui. Por exemplo, indica um espanto, uma surpresa. Qual é o sinal que você vai pôr aqui? Indica uma pausa ou separação de elementos. O que você vai colocar aqui? Indica as falas de um texto. O que você vai colocar? Indica final de uma frase. O que você vai colocar? Ó, gente, a vírgula
Além de separar elementos, ela é uma pausa também. Mas não é uma pausa de não é uma pausa de terminar a frase, certo? É uma pausa para que se comece na mesma frase uma ideia também, certo? Mas na mesma frase. Agora, exercício 2. Coloque o sinal de pontuação, ó. Esses 3, tá? Ou vai ser o ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final. Ao fim de cada frase, leia a frase com atenção para poder, aqui com meu R, ó, para poder identificar corretamente os sinais. Qual é o seu nome? Que delícia! Gosto de brincar de boneca. Então, você vai pôr esses pontos aqui, completando, tá bom? 3. Observe as cenas e forme frases usando cada sinal de pontuação. Aqui, ó, você vai usar o ponto de exclamação, ponto final e o ponto de interrogação. Observe as cenas, olha a expressão facial das personagens, o que pode estar acontecendo. Olha o rostinho da menina, o que ela tem nas mãos, aqui o que ela tem no colo. Olha aqui o que ela vai fazer. Olha o bichinho, isso parece um gato. O gatinho já não está mais aqui, não é verdade? Então, você analisa bem a cena e faça uma frase só. Não é nada grande, viu? Bem simples, uma frase só usando esses pontos esses sinais gráficos, tá? Essas pontuações. E o exercício 4, observe o que se pede. Pontue o diálogo. Use o ponto de interrogação, o ponto de exclamação, os 2 pontos e travessão. Então, você vai ler com muita atenção, certo? É um pequeno diálogo. E aí, você vai utilizar esses pontos, essas pontuações, tá? O jovem repórter pergunta. Então, como foi o jogo? O jogador responde ainda cansado. Que partida dura. O repórter continua. Você achou o resultado justo? Não, o juiz não apitou bem o jogo. No final da entrevista, o repórter se despede. Até a próxima e muito obrigado. Estão percebendo que eu não quis falar de uma forma que demonstrasse a pontuação, mas só pelo fato de você ler, você vai perceber o ponto que tem que ser usado, certo? Tá bom? Lembrem-se de que quando se trata de um diálogo, eu também tenho que usar 2 pontos e travessão. Os 2 pontos, o que ele faz? Ele dá a entrada para um diálogo, certo? E travessão marca a fala da personagem, tá? Então, os 2 pontos, ele introduz a fala da personagem. Tudo bem? Retire a fala, exercício 5. Retire a fala dos balões. Não se esqueça de usar o travessão e os 2 pontos. Então, aqui, olha, eu tenho Bernardo, arrume a estante hoje. Está bem, mamãe? Então, eu quero que aqui nesse exercício, nessa parte, aqui, ó, em frente de mamãe falou, você vai tirar a fala que está ligada à mãe da personagem Bernardo. O que foi que mamãe falou? Escreva aqui. Mas lembre-se, já que se trata de um diálogo, você tem que usar os 2 pontos que já está aqui. E tem que colocar o travessão. O outro, ó. Juliana, vamos brincar na pracinha? Sim, mas antes vou avisar mamãe. Daniela convidou. Aí, o que você vai fazer? Você vai pôr a frase que se refere a Daniela. Aqui já tem os 2 pontos. O que vai introduzir essa fala? O que vai marcar essa fala? Os 2 pontos introduz a fala da personagem. E essa fala da personagem, ela tem
Antes dela, travessão. Entenderam bem? Então, aqui nesse espaço e aqui nesse espaço, você vai colocar a fala que se refere à mamãe. E aqui a fala que se refere a Daniela. Para isso, você tem que colocar o travessão. Certo, gente? Então, aqui é boa atividade. Foi erro de digitação, ó. Boa atividade, tá? Boa atividade. Então, aqui vocês vão usar travessão. Pessoal, então é isso. Se vocês ficarem com alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Quem preparou a atividade foi a professora Ana Carolina e eu estou passando a explicação, certo? Então, eu vou até escrever aqui embaixo o meu telefone, o meu nome, professora Graziela, e o número do meu celular, 981023255. Então, vocês podem estar falando, entrando em contato comigo, ok? Qualquer coisa, estou à disposição. Um beijo para todos vocês e Deus abençoe a cada um.